Programa Giro Urbano. Bom, pessoal, esse é o primeiro programa Giro Urbano. Eu estou aqui em Recife, no bairro da Encruzilhada, na casa de Kisti Araújo, para falar sobre cactos. O que você precisa saber sobre cactos, o cultivo de cactos dentro de apartamento, não é isso? Exato, vamos falar aqui um pouquinho sobre cactos, suculentas, algumas espécies e tipos de cultivo. Tá certo, então? Curte aí o canal e dá aquele like. Tá certo. Programa Giro Urbano. Bom, pessoal, agora nós vamos ouvir Kisti Araújo falando sobre as dicas, enfim, como preservar no apartamento, se tem como recuperar um cacto quebrado, enfim. Vamos lá, Kisti. Vamos. Aqui vamos mostrar para vocês uma variedade de cactos, certo? Que eu cultivo aqui e alguns tipos também bem interessantes de que eles onde eles podem ser cultivados. A gente tem aqui, por exemplo, um cacto, né, cultivado num substrato próprio para cactos e suculentas. Esse aqui, ele é o cacto cérebro, que é um cacto muito bem aceito, muito assim, os amantes dos cactos gostam muito dele. Esse nome é por conta do formato? Do formato dele, cacto cérebro. E temos aqui também esse exemplar aqui, ó, que lembra um rabo de sereia. E esse aqui, por ele ser um cacto de imensa proporção, que ele cresce muito, a gente chama de cacto monstro. Chamam ele de cacto monstro. Uma aparência mesmo bem medonha, né? E aqui temos um cacto coroa de frade. Esse aí, exato. A coroa de frade. Brincadeira. O pessoal questiona muito como eu consigo cultivar meus cactos em apartamento, porque requer muito sol. Mas assim, tudo é uma questão de adaptação, né? São bem frágeis. São né? bem frágeis. Ela parece uma planta muito rústica, mas também é uma planta bastante frágil assim. Mas é de fácil cultivo, Tanto é que depois eu vou mostrar para vocês que, apesar dele quebrar, por exemplo, se quebrar um pedacinho desse cacto aqui, ó, a gente consegue plantar e transformar numa nova plantinha. Tu tens lá nós temos aqui, ó, um exemplo de como fazer isso. Eu tô aqui com um pedaço de orelha de coelho, tá vendo? De coelho. É uma orelha de coelho. Aí você molha um pouquinho o substrato. A gente dá uma molhadinha aqui no substrato. E esse tipo de terra? Esse aqui é um substrato próprio. Próprio para poder plantar cacto e suculenta. Legal. Aí faz só aqui um buraquinho. Certo? Coloca também aqui, ó, nele, uma dica muito boa para poder evitar que o cacto venha pegar fungo, essas coisas, é colocar nessa pontinha aqui que quebrou, ó, a gente coloca um pouquinho de canela. Canela em pó, comum. Canela em pó, exatamente. Essas canelas de canjica. Isso, coloca a canela em pó, cai um pouquinho aqui na terra, mas é ótimo também, pode deixar, porque a terra também pode ter um pouquinho de fungo. E coloca aqui, certo? E ele vai dar origem a uma nova plantinha. Que legal. Certo? Que legal. Aí você pode fazer do seu gosto. Eu gosto muito de usar umas pedrinhas assim para enfeite, para ficar mais bonitinho. Aí, quem sabe faz gravado, né? Aí pronto, aqui a gente espera, que tem gente que gosta de plantar na mesma hora que a plantinha pode se quebrar. Eu gosto de esperar uns 2 ou 3 dias. Por quê? Qual é eu acho que dá mais certo. Pela minha experiência, eu acho que dá mais certo devido resseca, exatamente. ressecamento, né? Exatamente. E até porque ela assim, ela vai criar um pouquinho de raiz fora da terra. Fica como uma ferida nela, né? Isso, por isso justamente que coloca a canela. Legal. Pra sarar, digamos, essa ferida. Vamos falar das suculentas? Vamos mostrar aqui, ó, esse cacto aqui, que ele tá numa hidroponia, tá vendo? Que é um cacto que não está na terra, tá vendo, como esses aqui. Legal. E qual é a função assim dele? Quer dizer, mas ele se adapta também em terra também ou não? Sim, ele se adapta em terra. Esse também é uma coroa de frade do mesmo tipo daquele dali, ó. É uma coroa de frade, igual a esse daqui.
Só que aquele ali está no substrato e aqui está só na hidroponia. No substrato, no caso, É apropriado para cactos e suculenta. Sim, legal. É. Quer dizer, todos esses cactos estão tudo em substrato. Em substrato. Ah, que legal. Isso. E outro interessante também que a gente tem é o cacto aqui, ó, em coquedama. Isso aí tem uma aparência monstruosa, né? Um cacto em coquedama, onde ele fica envolvido aqui no musgo, tá vendo? E como é que se diz? Se adapta. Parece que tá parecendo mais a oca do João de Barros. E ele se adapta perfeitamente aqui, ó. Que esse legal. cacto eu tenho. De que é esse material? Isso aqui é musgo. Musgo. Musgo e isso aqui é cordão. Faz uma amarração em cordão. Ah, isso é feito artesanalmente. Isso aqui, Isso aqui não né? fui eu que fiz, foi comprado assim. Ah, tá. Mas é bem interessante. Que legal. Né? Aí ele tem um buraco ou você coloca? Não. Inclusive a rega dele, ele não pode regar, por exemplo, não pode molhar essa parte daqui, só pode molhar a metade dele praticamente, e não pode ser borrifada a água, e ele tem que imergir realmente, imergir na água para ele poder absorver a água e o substrato molhado. Interessante que você sempre molha, tá molhando? Sempre, o cacto ele tem que ter uma rega de aproximadamente, dependendo do clima, como o nosso clima aqui no Nordeste é bastante quente, de uma vez por semana aproximadamente, as suculentas também uma vez por semana, mas tem cactos que ele resiste até um mês sem água. Que legal. É exatamente isso que explica também, que a gente já vai falar das suculentas, né? Agora me diz uma coisa, falasse sobre temperatura quente, enfim, me lembrou então da parte aqui de sol. Eles se adaptam bem à luz do sol, qualquer hora? Sim, o cacto necessita realmente de luz solar, né, para poder fazer o processo da fotossíntese. E assim, não necessariamente sol direto, porque tem cacto que eu coloco diretamente no sol e ele vem a queimar. Ele queima. Justamente foi o que eu pensei também. Ele fica queimado. Então ele precisa de luz do sol, não totalmente direta. Que bonitinho. Como esses aqui não estão diretamente na luz do sol. Esse aqui é bonitinho, né? Esse aqui. Vamos falar das suculentas? Vamos lá. Este aqui, por exemplo, este aqui é uma suculenta. É, né? isso é Qual a diferença de cacto e suculenta? A diferença é que os cactos, eles são mais espinhosos, entendeu? Eles são mais espinhosos. As suculentas, têm essa aparência assim, mais delicada, tá vendo? Ela tem esse espinhozinho, mas ela tem uma aparência mais delicada, ela dá umas flores mais, também como os cactos. Que legal. Tudo da família dos cactos, né? Tudo é da família dos cactos. Suculenta, não. Suculenta não. Suculenta como é que se diz? E cactos são diferentes. Tá certo. E há uma produção muito de cacto no sertão, né? Que inclusive serve de alimento, que é a palma, não é isso? A palma que gera, exatamente. No sertão o cacto tem uma importância muito grande, né? Porque inclusive o gado e o sertanejo utilizam de alguns cactos. O mandacaru, mandacaru, a palma, para poder, como é que se diz, beber, inclusive, dessa água que é armazenada nele. Legal, muito bom. Bom, a gente vai fazer um intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta. Aposentados, pensionistas e servidores públicos. Conheça a prática abusiva do cartão consignado que gera uma dívida infinita. Se você tem empréstimo consignado com cartão de crédito nos principais bancos do mercado, com uma quantia sendo debitada todo mês, saiba que esses descontos podem ser abusivos e ilícitos, lhes dando direito ao reembolso e indenização por danos morais e materiais. A ação de revisão da Reserva de Margem Consignável, RMC, é um processo judicial que permite que a margem consignável dos benefícios seja revisada. Essa revisão permite aumentar o valor máximo disponível para a contratação de empréstimos consignados, garantindo mais poder de compra e tranquilidade financeira. A ação é direcionada a aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. Quer saber mais? Entre em contato com a nossa equipe. Ítalo Cruz, Advocacia e Consultoria. Fone
8199 113 42 50. Voltamos agora mostrando o mandacaru. Pronto. Diga aí, Kirst, este lindo mandacaru aqui, foi nesse aqui que você fez a arte da árvore de Natal? Isso, esse foi a minha primeira planta aqui, né? Eu não tinha. A minha relação com plantas é de amor e ódio. Eu detestava planta, hoje eu amo. Então, assim, essa foi a minha primeira planta. Eu acho que ela tem aproximadamente 8 anos. Caramba! 8 anos e ela chegou desse tamanho aqui, ó. Por coincidência, ela tem marca, essa né? ferida aqui, porque um dia eu amanheci e ela estava, não sei se foi alguma lagartixa, algum bichinho que roeu ela, mas ela chegou aqui em casa neste tamanho aqui. E ele cresceu. Olha aqui para vocês verem o tamanho. Aponta lá. Só aponta lá onde ela estava. Vê, gente, agora olha o tamanho. Chegando mais ou menos a 2 metros e quase 3 metros, né? É o tamanho da altura da laje, né? Da laje. Né? E estes aqui, Esses aqui são uns cactos muito raros e que eu estava com muita vontade de adquirir esse cacto. Inclusive, eu acho que eu passei uns 5 anos para poder conseguir adquirir eles, que é o cacto pedra. Ele tem o formato de uma pedra, tá vendo? E eles têm uma característica que quando eles se escondem no meio das pedras para poder se camuflar. Se camuflam. Eles por conta tipo uma camuflagem. Que é para justamente então, assim, eles pra na não natureza serem, se proteger, né? Se proteger. Então eles são chamados de cacto pedra. Contra predadores, no caso. Isso. Né? Aí, e esse aqui? Esse também. É interessante que eles têm uma variação de cor, né? Sim, ele tem uma variedade de cores, mas é o mesmo cacto, o cacto pedra. Que legal. Para vocês verem, ó, aqui em apartamento dá para cultivar qualquer tipo e tamanho de cacto. Ó, aqui, ó, um coroa de frade pequenininho também. Olha, bem pequenininho, gente. E aqui essas variedades pequenininhas. Esse aqui é um daqueles que você recuperou. Esse aí foi um recuperado também, que caiu. Que legal. E tem esse aqui, o cacto espiral, que ele é bem interessante, que ele cresce fazendo realmente uma espiralzinha. como é que se diz? Torcido, né? Tipo um twist. Em inglês que é uma espiral, né? Aí. Ele cresce fazendo uma espiral. Bem legal. Legal. Bom, gente, tem mais algo? Tem esses aqui. Agora vamos falar aqui um pouco dessas suculentas. Vamos falar de novo de suculentas. Olha que coisa linda essa suculenta. Essa aqui, ela é uma orelha de elefante. Certo? A característica dela é por parecer uma orelhinha de elefante. E ela tem essa característica de ter as pontinhas vermelhas. E ela adquire através de ficar ao sol e ter também, como é que se diz? Ela não receber muita água e ela fica assim. Entendeu? Entendi. Ela adquire essa característica. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês esse daqui é o coração emaranhado. É o coração emaranhado, certo? É uma suculenta também. E temos aqui, ó, tem esse daqui e temos o variegata. Por que coração? É por causa do formato da folha? Por conta do formato da folha dela. Que legal. Que lembra um coração. Tá vendo? Tem um bocado de coração, Assim como esse aqui, ó. Esse daqui também é da mesma família do coração emaranhado, que é uma seropédia. Tá vendo? Também tem uma folha em formato de coração. Seropédia, que é um formato de coração também. É da mesma família daquele dali. Que legal. É como se... Isso aqui é mais graúdo. Isso aqui é como se fosse... Então esse aqui é como se fosse a miniatura deles. Isso. E ela requer mais água do que o coração emaranhado em si. Ela necessita de mais de água. E aqui a gente tem o coração emaranhado numa versão variegata. O que é uma versão variegata de uma planta? Quando a planta ela é modificada
certo? Ou as suas folhas ou o seu caule, e então chama-se de variegata. No caso, essa parte como é que se modificada, em que aspecto mais ou menos? Não, aqui no caso você pode ver que aquelas folhas ali são mais verdes, ó. E essa daqui é uma folhinha mais arroxeada. Entendeu? Teve essa variação na planta e chama-se de variegata. Aqui a gente tem, vocês lembram daquele cacto espiral? Tem a versão do cacto espiral também pendente. Olha ele aqui. Ah, que legal. Interessante. O cacto também tem o cacto que é o rabo de macaco, que é bem conhecido de todos. Esse e os espetos é bem macio, né? É, mas dói. É bastante macio, mas é bem dolorido se pegar na mão da gente. E aqui a gente tem algumas suculentas, ó. Essa aqui, por exemplo, é a mini jade. Mini jade. Pronto, gente. Essa é a coleção, a verdadeira coleção riqueza de cactos. A nossa colaboradora incentivadora Kirsti Araújo, aqui do bairro da Encruzilhada, aqui em Recife, tá bom? Então, a gente se despede aqui, agradecendo a todos. Programa Giro Urbano. Pessoal, o programa acabou. A gente agradece a sua companhia e até o próximo Giro Urbano. Tchauzinho, espero que tenham gostado. Dá aquele like e compartilha aí. Agora vamos cortar e vamos andar. Bom, pessoal, obrigado pelo carinho. Valeu por ter acompanhado o programa. E até o próximo Giro no Bairro. Valeu, gente. Espero que tenham gostado. Giro no Bairro. Bom, pessoal, muito obrigado. O programa chegou ao final, mas nós vamos ter... Aqui, ó. Pessoal, o programa acabou. A gente agradece a sua companhia e até o próximo Giro Urbano. Tchauzinho, espero que tenham gostado. Dá aquele like e compartilha.